Aqui, ó, detalhes do sonho. Ó. Sonhei com uma águia gigante, certo? Parada no céu, à noite, certo? Então, em certeza. Ele desceu e falou comigo, como um homem demônio, mas não conseguia tocar em mim, tocava no meu pai, e eu repreendia. Era uma águia preta, era? Era uma águia demônio. À noite, incerteza. Então, o demônio vai tentar tocar no seu pai. Você tem que proteger o seu pai, orando por anjo da guarda dele, proteger seu pai. Porque às vezes o demônio, ele avisa que vai tocar numa pessoa que a gente ama, mas você pode permitir ou não permitir. Isso aconteceu com Jesus. O demônio queria tocar em Pedro, mas Jesus não permitiu. Esse é um aviso, né? Aí o que você deve fazer? Você deve orar para que Satanás, esse demônio aí em forma de águia, que ele está em cima da noite, né? Então a noite está ligada à incerteza, a noite está ligada à velhice. Depende da noite. Se a noite é a seguinte: a noite mais algo. Por exemplo, noite estrela, então foco estrela. Noite mais algo, então é a noite mais um algo. É a noite mais um demônio. Então a sombra da noite, né, se aproxima. Então esse demônio ele está com um alvo para o seu pai, e é de morte. Ele quer matar seu pai. Mas aí você intervém. Você intervém no mundo espiritual. Porque o demônio só vence quando o homem não faz nada com Jesus. Quando o bem não faz nada. O mal só vence quando o bem não faz nada. Eu me lembro que o demônio estava atacando o irmão de um amigo meu. E a gente orava muito, né? E o demônio atacando, querendo matar mesmo. Provocou acidente, tudo foi. Esse meu amigo sonhou. Ele vinha próximo ao açude de Bodocongó e viu um cavaleiro com como é o nome daquele negócio que joga uma lança, só que a lança era de vergalhão desse que faz prédio, vergalhão grande. Eu acho que é vergalhão de 2 polegadas, 1 polegada, grossão assim. Aí o cara pegava o vergalhão assim e jogava no irmão dele, fazia tchá! Aí o vergalhão se enfincava na terra. Aí ele dizia: meu irmão não! Aí pegava o revólver e pá, 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 pá. Aí o Exu Caveira jogava a lança no irmão dele. Ele: no meu irmão não, seu maldito! Pá, pá. Isso era uma luta espiritual. E graças a Deus o demônio atacou muito o irmão dele, mas não levou. Tentou matar ele, provocou acidente, fez de tudo, mas não conseguiu. Pela intercessão do irmão. O irmão atirava. Esses tiros que ele dava no demônio, chamado Exu Caveira, era orações e declarações que ele fazia. Então, se o demônio está querendo matar o seu pai, ele não quer brincar com o seu pai, ele quer matar. Então você mata o demônio. Você mata ele amaldiçoando o demônio, repreendendo em nome de Jesus, clamando o sangue de Cristo Jesus. Não tem demônio no inferno, em canto nenhum, que resista o sangue de Cristo. Seja qual for o nome, a entidade, o sangue de Cristo, ele tem poder sobre tudo. Sobre tudo. Você quer lascar o demônio, chame o sangue de Cristo sobre ele, que ele é ácido. Para ele é ácido. Então, faça isso. Intervinha pelo seu pai. Se você ficar sem fazer nada, possa ser que ele ataque e consiga. Mas ele não vai conseguir, porque você vai fazer alguma coisa. Aí eu me lembro, eu já contei aqui várias vezes, do meu pai, às vezes trabalhava de pedreiro. Aí meu pai fez uma empeleitada com um feiticeiro. Aí o feiticeiro disse: você faz o muro e eu te pago. Ok. Chegou na metade do muro, meu pai disse: me dá o dinheiro aí da metade. Ele disse: não, quando terminar tudo eu pago. Tudo bem. Meu pai terminou. Aí ele disse: o muro está mal feito, eu vou pagar só a metade. E meu pai disse: não está mal feito, ele está bem feito. Ele disse que estava mal feito só para pagar a metade. Aí houve uma briga entre meu pai e ele, e esse feiticeiro enfeitiçou meu pai. Foi.
Aí meu pai, ele teve um treco-treco no banheiro. Foi. Ele desmaiou no banheiro. Ainda me lembro o dia que ele desmaiou, quando minha mãe gritou: Joel! Joel! Grito de desespero. Aí quando eu cheguei, meu pai tava lá, meu pai era grandão. Aí chamaram o vizinho, aí veio até o seu Bi. O nome do cara era seu Bi. Era Bia, seu Bi. E aí seu Bi pegou meu pai nos braços, levou para o hospital Dom Pedro I. Hospital Dom Pedro I, que até hoje existe, né? E aí chegou lá, o médico olhou, disse: isso é um derrame cerebral. Olha. E aí meu pai ficou em coma 40 dias. E fizeram tomografia, não sei o que lá da cabeça. Mas por que meu pai apagou? Aí o médico dizia que era derrame cerebral. Mas só que meu pai, depois que ele ficou bom, ele dizia que todas as noites vinha um bocado de criança brincar ao redor dele, dizendo: você vai me pagar, você vai me pagar, você vai me pagar, lará, você vai me pagar. Aí meu pai: vou pagar nada, eu não devo nada a vocês. Porque o cara queria que meu pai tivesse feito um muro de graça. Aí meu pai disse: não, eu fiz bem feito. Aí ele veio inventar, dar um murro no meu pai toma-lhe murro também. Aí os dois se cobriu no murro, né? Aí quando separaram os dois, separaram os dois, aí ele disse: você vai me pagar. Aí resultado, 40 dias se passaram, meu pai em coma. Eu era Joicim. E aí eu chegava de lá da cama, que podia ver meu pai às 3 horas da tarde, né? Aquela vermelha, né? E aí eu entrava, minha mãe: pai, ele vê o pai, não queriam deixar, eu tinha 9 anos, se eu não me engano, 9 para 10. Aí eu entrava e dizia: papai. Aí meu pai... Aí meu pai disse: todas as noites, durante 40 dias, essas crianças vieram. Quando chegou nos 40 diba, meu pai escutou um barulho, como fosse um gás escapando. E aí quando ele olhou para a esquina da parede, tinha uma fumaça marrom, meio azulada, se formando. E nessa fumaça foi formando um sacerdote gigante. Era barbão, uma barba que vinha batendo na barriga, grande, um homem de 200 quilos, e uns 2,10 metros, 2,20 metros de altura. Chegava mais, que meu pai disse que a cabeça dele batia na laje, a laje tem 3 metros, né? 2,90 metros, 3 metros, depende do lugar. E aí se formou aquele sacerdotão, né? Barbona, um cordão na barriga, um homem enorme, gordão. E as crianças saíram correndo com medo. Aqueles guris que falavam: meu, você vai me pagar, você vai me pagar. Olha, eita pílula. Quando o cara se formou, olhou pro meu pai. Aí meu pai olhou para ele, aí ele fez: você vai me pagar, Virgem Maria. Aí meu pai se arrepiou todo e disse: eita Jesus, é o cão dos infernos. Sacerdotão, com chinela de couro, como fosse um sacerdote desses antigos, né? Olha, você vai me pagar, Virgem Maria. Olha. Aí meu pai disse: eu não tenho medo de você não. Eu não tenho medo de você não, não tenho medo não. E ele se aproximando da cama do meu pai, gente. Era um capetão. Aí uma voz chegou. Quando a voz fala do lado direito, é anjo. Quando fala do lado esquerdo, é duvidoso, tá? Quem é que já ouviu uma voz do lado direito? Eu identifico logo. Quando uma voz diz: aquele lado, né, Joilson, tal, ele fala aqui, ó, lado direito. Quando uma voz do lado esquerdo, pode ser outras coisas, inclusive demônio, tá? E aí meu pai: eu não tenho medo de você não, eu não tenho medo não. Ele: você vai me pagar. Ele abriu os braços assim,
Eita, pila. Aí meu pai tinha ajudado a construir uma igreja no bairro do Jeremias. E lá tinha um pastor daquele bem antigo, e o pastor gostava muito de pregar sobre o sangue de Jesus. E meu pai lembrou que o pastor disse: não tem nada mais forte do que o sangue de Jesus. Todo e qualquer demônio, ele não pode com o sangue de Jesus, nem o principal do inferno pode. Aí chegou uma voz no ouvido do meu pai, quando ele chegou bem pertinho do meu pai, uma voz chegou e disse: se ele te abraçar, você morre hoje. Eita pila, velho! Aí meu pai se agoniou, que lembrou de molequinho era eu. Olha, E aí meu pai se agoniou, e ele... Quando ele encostou a barriga perto do meu pai, aí meu pai lembrou do pastor que falava que o sangue de Jesus Cristo tinha poder, e não tem demônio que resista ao sangue de Cristo. Aí meu pai olhou para ele, aquela barbona que vinha no umbigo, a carona grandona, e ele... Era a macumba, né? O feitiço. Aí meu pai olhou para ele e fez: o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Quando meu pai disse isso, ele fez... ele sentiu como fosse um murro na cara dele. Como se tivesse Mike Tyson dado um murro na cara dele. E meu pai: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, Satanás, sobre ti. Mas ele se agoniou. Aí ele foi dando ré, e meu pai: sangue de Jesus Cristo tem poder, Satanás, vai para o inferno. E ele aí começou a entortar a cabeça, bateu na esquina do quarto do hospital, e aí virou fumaça, foi embora. Quando ele foi embora, meu pai recobrou a mente. Meu pai se levantou e ficou sentado na mesa. Olha, conseguiu desamarrar, porque eles amarram, né? E aí meu pai sentou, ficou olhando na mesa. Aí chegou a enfermeira e soltou a bandeja. Seu Joel! Aí ele: sim, cadê minha mulher? Cadê meus filhos? Cadê meu filho? Seu Joel, calma, seu Joel, se deite, seu Joel. Ele disse: não, tô bem. Não teve sequela nenhuma, não ficou com a boca torta, não ficou com o braço morto, nem perna morta. Até o médico duvidou: será que foi derrame mesmo? Que a recuperação dele foi assim, imediata. Aí meu pai disse: cadê aquele padre maldito? É um padre dos infernos, não é da igreja não, é do inferno. Aí a mulher: que padre? Aonde? Não, o senhor estava delirando ou não, meu pai ficou bom. Meu pai ficou bom por muitos e muitos anos, sem nenhuma sequela de nada. Olha, foi coisa espiritual, gente. Foi coisa espiritual. Então essa águia preta aí é um demônio de morte. E tudo indica que é um príncipe. Ele está de olho no seu pai. Ele vai tentar matá-lo. Mas você pode intervir. Você pode intervir e mandar ele para o inferno. Que o lugar de derrame é no inferno. Geralmente derrame deixa sequela, né, pastor? Geralmente derrame. Meu pai não teve sequela nenhuma, nem de mente, nem de cabeça, nem... Ele voltou a trabalhar normal, comer normal. Isso até o dia da sua morte, lá 10 anos depois. Eu tinha 9, meu pai morreu, eu tinha 20 e... meu pai nem não teve sequela nenhuma. Então, deixa a desejar se foi realmente o derrame, né? Mas eu acho que foi uma macumba que entrou no ouvido dele. Entra pelo ouvido, tá? Era espiritual. Aí meu pai contava isso direto: ó, molequinho, o sangue de Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus liberta de todo o pecado. Não somente liberta, ele é tua arma contra o mal, na batalha contra o mal. Então ataque essa águia maldita. Ataque quem estiver te atacando. Ela pode ser um feitiço, uma macumba, porém é um príncipe, porque é grande. À noite é o ambiente dela, tá? Geralmente a águia não voa à noite. A águia ela voa de dia. A noite está ligada à incerteza, à morte. O amanhecer ao nascer, o entardecer à morte. Olha, ok? Tá bem explicado? Então ataca essa águia preta aí. Essa águia preta é um demônio, tá?